cabelos lisos e castanhos claros, olhos azuis e uma beleza angelical. Afinal, qual foi a aparência de Jesus? Mais uma investigação que só podemos fazer juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. É comum vermos a representação de Jesus em diversos quadros e imagens em todas as regiões do mundo. E já existe uma imagem caracterizada de Jesus que circula há séculos e não podemos negar. Cabelos castanhos claros e ondulados, barba castanha e olhos claros e azuis. Tanto é que muitas pessoas com as mesmas características acabam ganhando o apelido de Jesus no mundo todo. Mas nos últimos anos, muitas pesquisas têm mostrado Jesus com características bem diferentes, o que faz muitos pensarem qual a verdadeira aparência de Jesus. E como fica a imagem clássica de Jesus, que inclusive é feito estátuas de todos os tamanhos, que milhões de pessoas adoram. Como fica essa adoração? Até a ciência já entrou nessa questão, utilizando artistas, historiadores e até mesmo inteligência artificial. E não é uma tarefa simples. Para analisar a aparência de alguém de uma determinada região ou povo antigo, são necessárias análises geográficas, da antropologia, arqueologia, genética e outras áreas. E um dos pontos mais importantes é como eram os judeus. Muitos esquecem que Jesus era um homem judeu da região de Israel, ou Palestina, região cercada pelos povos egípcios, africanos e os demais povos do Oriente Médio. E o que todos esses povos têm em comum? Uma pigmentação de pele escura. Embora a ciência ainda estude a evolução da pigmentação da pele, se percebeu que quanto mais quente é a região, mais escura é a pele das pessoas que se originam dela. Temos como exemplo a África, Egito, Mesopotâmia, etc. Ao contrário das regiões frias, como Ásia, Europa e Reino Unido, onde estão as pessoas de pele clara, também chamadas de caucasianas. As regiões quentes exigem que a melanina seja mais resistente ao calor do sol, e por isso, quanto mais quente a região, mais escura é a pele, pois ao contrário do que acontece com o tecido escuro, que absorve mais o calor, a pele escura, pela umidade e oleosidade, consegue refletir o calor de forma mais eficiente. É por isso que pessoas de pele clara sofrem mais de queimaduras no sol. Não estamos aqui dizendo que Jesus era negro, mas fazendo uma comparação de como era o povo judeu do Oriente Médio e os lindos quadros de Jesus que nós vemos. Tendo isso em mente, então vem a pergunta: de onde vem esse Jesus loiro, de olhos azuis, que as igrejas nos ensinam a cultuar? E a resposta é bem interessante. Nas primeiras décadas do cristianismo, lá na Macedônia, onde Paulo formou algumas igrejas, surgiram as primeiras gravuras de Jesus com cabelo castanho e pele mais clara do que os palestinos. Elas eram espalhadas pelo povo recém-convertido de propósito, para que as pessoas de outras regiões, como Roma, que fica no continente europeu e que é mais frio com pessoas de pele mais clara, se sentissem mais conectadas com Jesus. Se a resistência racial existe hoje e algumas décadas causou o massacre judeu, imaginem naquela época. A verdade é que o ser humano se sente mais confortável com pessoas semelhantes a ele. E é por isso que raramente vemos pôsteres chineses em casas brasileiras, ou pôsteres de negros na Alemanha. Mas a maior parte dos pôsteres de Malcolm X estão em casas de pessoas negras, e do Hitler na casa de pessoas preconceituosas, pois preferimos nossos semelhantes. E assim se seguiu por século, onde o cristianismo se espalhava. Artistas começaram a introduzir essas imagens de uma forma mais vívida para cada um do seu povo, incluindo um Jesus para os indianos e um Jesus para os chineses. Mas até aí nada formalizado. Cada região fazia Jesus à sua imagem. Mas em 1302 aconteceu um desentendimento entre o rei da França, Filipe IV de França, e o Papa Romano Bonifácio VIII, por causa de impostos. Com a morte desse Papa um ano depois,
Para facilitar os impostos, o rei conseguiu indicar um papa francês, Clemente V, e ainda transferiu o papado para a França. E com isso, teve diversas vantagens políticas. A nível de história, só temos que ter cuidado para não confundir esse rei da França, Filipe IV de França, o Belo, com Filipe IV de Espanha, que tinha o apelido de O Grande. São dois reis diferentes de épocas diferentes. Mas antes de morrer, o Papa Romano Bonifácio VIII pediu ao famoso pintor italiano e seu protegido Giotto di Bondone a fazer pinturas de Jesus que se espalharam de forma rápida em Roma e foram muito bem aceitos pela população. Mais tarde, em 1494, Ludovico Sforza, que se tornou o Duque de Milão, pediu para ninguém menos que Leonardo da Vinci fizesse um quadro da Última Ceia. Confuso de como seria o rosto de Jesus, e para agradar, conforme relato de outro pintor da época chamado Giorgio Vasari, Da Vinci usou o próprio rosto de Ludovico como modelo. E esse quadro, como sabemos, se tornou uma das maiores obras de Jesus de todos os tempos. Nessa mesma época, o Papa Alexandre IV, que tinha o nome de batismo Rodrigo de Borgia, que também era espanhol, não gostou muito de Jesus ser retratado de forma caucasiana, ou seja, uma pessoa de pele totalmente clara. Esse Papa tinha um filho chamado César Borgia. Note aqui que o celibato dos papas ainda não era seguido à risca. Ele começa mesmo a partir do ano de 1500. Pois bem, acontece que esse Papa tinha uma grande amizade com Da Vinci. E a partir disso, o filho desse Papa, César Borgia, que tinha uma pele um pouco mais amorenada, passou a ser modelo de Jesus nas pinturas seguintes, principalmente a partir do século XIX, conforme o romancista Alexander Dumas. E podemos concordar que semelhanças têm. Outra relação com a aparência de Jesus é com o rei Luís IX de França, que fez diversos movimentos religiosos. Podemos ver algumas semelhanças sim. Aliás, esse modelo de coroa já vimos muito por aí. Agora, chegando em 1940, a última grande obra do pintor famoso Warner Salmon foi chamada de Cabeça de Cristo, que teria sido uma visão que ele teve durante as orações. Até hoje, é uma das imagens mais espalhadas pelo mundo, gerando milhões de cópias já nos primeiros anos. Inclusive, ela era enviada para os soldados da Segunda Guerra como conforto. É dito que por meio dessa imagem, muitas pessoas se converteram e receberam milagres. O que de fato percebemos é que a aparência de Jesus ao longo dos séculos se tornou uma imagem adaptada para trazer conforto, onde cada região, artista ou nobre, ajudaram a espalhar de uma forma diferente. E hoje temos Jesus loiro, castanho, chinês e até mesmo negro. Mas, por causa de incentivo de reis, papas e artistas, Jesus foi fortificado na imagem de um homem branco, de cabelos e olhos claros. Mas enfim, poderíamos ter uma noção da aparência real de Jesus? Em primeiro lugar, não encontramos nenhum relato da aparência de Jesus na Bíblia, mas é o que nos dá certeza de que ele era um judeu comum. E isso podemos ver na passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 48, que diz que Jesus foi reconhecido pelo beijo de Judas, que diz: aquele que eu beijar é quem deve empreender. Partindo desse princípio, Jesus era um homem que se misturava entre os semelhantes, o que prova que ele tinha as mesmas características judeus da época, mais ou menos dessa forma. Afinal, se ele fosse um judeu de olhos verdes ou pele branca, ele seria facilmente reconhecido onde fosse, pois pele clara e olhos verdes ou azuis nunca foram características de pessoas da região. A Bíblia ainda conta que os judeus não deveriam cortar a ponta das barbas nem o redor da cabeça, o que explica o visual do peiote. Ao mesmo tempo, eles não podiam ser compridos, o que pode significar que ele podia ser aparado, cortado pelos ombros, e se fosse comprido, não deveria ser solto. Fato é que em 1994 nasceu uma menina nos Estados Unidos chamada Akiane Kramerich. Aos 3 anos, ela dizia aos pais que tinha visões de lugares bonitos e via sempre o mesmo homem. E isso continuou por mais 3 anos, até que aos 6, ela desenvolveu a capacidade de pintura muito além do normal.
ela passou a ser vista como uma criança prodígio e começou a pintar o homem de seus sonhos e os lugares que ele mostrava para ela. Até aí tudo bem. O curioso é que em outro estado, um menino de 4 anos chamado Colton Burpo, depois de acordar de uma cirurgia bem complicada, começou a contar para os pais que tinha estado com Jesus. Sua descrição sobre os locais que viu e as marcas de Jesus foram tão completas que gerou um livro que se tornou um grande best-seller em todo o mundo e deu origem ao filme O Céu é de Verdade, de 2014. Como o livro ficou famoso, assim como as pinturas de Akiane Krameric, não demorou para que Colton conhecesse as pinturas de Akiane. E quando conheceu, ele disse para o pai: "Esse é o Jesus que estava comigo." Seja como for, pode ser perigoso nos agarrarmos em imagem que nada representem Jesus. E a Bíblia nos avisa sobre isso em diversos momentos. E muitas vezes acabamos abraçando a idolatria sem saber. Jesus disse: "Bem-aventurados os que creem sem ter me visto." A certeza que podemos ter é que Jesus está vivo e que em alguns momentos não permitia que nem os discípulos o reconhecessem. Jesus podia ser como eu ou você, mas o mais importante de saber como Ele é saber que Ele sempre está com cada um de nós. Eu concordo.